Bom dia pessoal. Na aula de hoje, aula 5 dessa semana, né? Estamos na semana da barbearia produtiva, no aquecimento na verdade, para a semana. Opa, não tá. Deixa eu só melhorar aqui. Tá aqui certinho. Aí acho que agora melhorou o som. Beleza. 737 nesse aquecimento para a semana da barbearia lucrativa, tá? Então, estamos hoje na aula 5 dessa semana. Serão 10 aulas que serão aquecimento ali para o evento da semana da barbearia lucrativa. Então, se você não se inscreveu no evento, se inscreva. O link está disponível ali na bio. Vai lá, faça a sua inscrição. É 100% online e 100% gratuito. Ok? Deixa eu ver aqui. Então, a aula de hoje é o seguinte: a aula 5 hoje é Mindset, né? Mindset na verdade, né? Mindset barbeiro / empreendedor. Mas aí a pergunta é o seguinte: Eduardo, o que é mindset, né? Barbeiro / empreendedor? O que seria isso? Segundo, qual que é a importância disso para mim? Né? Qual é a importância de eu saber, né, essa palavra, mindset? Eu não faço inglês nem nada, por que é importante eu saber isso? Terceiro, como que eu posso aplicar? Né? Como que eu aplico isso na minha barbearia? Qual que é o benefício que isso vai trazer para a minha barbearia? Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre mindset, tá? Barbeiro / empreendedor. Esse é o tema da aula de hoje. Como eu falei, bom, meu nome, né, primeiro me apresentando, para quem não me conhece, sou o Eduardo, sou barbeiro, sou professor de administração há mais de 10 anos e estamos fazendo essas lives de aquecimento, na verdade, né, de algumas informações ali para quem está interessado em entrar na Semana Barbearia Produtiva. O que é a Semana Barbearia Produtiva, Eduardo? São aulas 100% online, 100% gratuita, onde o barbeiro se inscreve para falar sobre gestão, para aprender sobre algumas dicas sobre gestão, principalmente sobre a precificação do seu serviço e produto. Ele sabendo precificar o seu serviço e produto, ele vai saber o seu ponto de equilíbrio, vai ter controle, vai começar a gerenciar de verdade o seu negócio, tá? Então esse é o intuito da aula, Semana Barbearia Lucrativa, ok? Se inscreve lá nesse evento que vai acontecer o quê? Quando vai acontecer esse evento, Eduardo? Bom, essa semana e a próxima semana são só aulas, né? A gente fala de aquecimento, são aulas que a gente dá um pouquinho ali do que vai rolar na Semana Barbearia Lucrativa, que vai acontecer do dia 16 até o dia 19 de janeiro. Então, se você quer se inscrever, não quer ficar de fora disso, aprender, fala, pô, Eduardo, esse ano eu me comprometi que eu vou aprender sobre gestão mesmo, eu vou dar um jeito na minha barbearia, vou fazer ela dar lucro mesmo, dar dinheiro de verdade. Para isso, eu preciso aprender sobre gestão. Eu não tenho tempo de ir para uma faculdade, ficar 4 anos numa faculdade, né, depois fazer pós-graduação ou ficar procurando um vídeo. Às vezes você vai encontrar vídeo no YouTube, mas, Eduardo, eu não tenho tempo, eu quero ter resultado, eu quero aprender e aplicar, quero ter resultado logo. Então, a Semana da Barbearia Lucrativa é justamente para você. Você que quer aprender sobre gestão e quer ter resultado rápido, quer aplicar mesmo, botar a mão na massa. Essa é a Semana da Barbearia Lucrativa. Então, essa semana agora a gente está fazendo só aquecimento, são só alguns temas que a gente fala no curso mesmo da Semana da Barbearia Lucrativa. Então, como eu sempre digo, né, sempre tem muito conteúdo, e a gente acaba separando. Então, alguns conteúdos eu peguei ali para falar um pouco sobre eles durante essa semana e durante a semana que vem, que serão 10 aulas. A gente está na aula 05. Bacana? Então, hoje é a aula 5, somente estamos na metade do aquecimento. Então, para você ver quanto conteúdo que rola quando a gente fala de gestão. Ok? Principalmente voltado para você, meu amigo barbeiro, você que é empreendedor do ramo da beleza masculina. Okay? Tá? Então hoje a gente vai falar sobre o mindset, tá? O que, e para responder as perguntas ali que eu fiz no início da aula, o que seria o mindset, qual que é a importância disso e como que eu posso aplicar isso na barbearia, vai me trazer algum benefício, algum lucro? Para responder essas perguntas eu dividi a aula em 3 tópicos, galera. Então o primeiro tópico eu vou responder sobre o conceito mesmo, o significado de mindset, para a gente deixar bem claro, né? Se você não sabe, a gente vai debater aqui e deixar o mais claro possível. O segundo é falar sobre qual é a importância do mindset,
ok? Qual o benefício que ele vai trazer para você e para a sua barbearia, você como empreendedor. E o terceiro são caminhos para você construir o seu mindset, tá? Então aí são algumas dicas que a gente vai dar para você construir o seu mindset. Bacana? Então vamos começar na aula de hoje, tá? Só falando sobre esse tema que é muito importante, ok? Tá, o mindset é uma palavra, pessoal, que vem do inglês mesmo, tá? É uma palavra inglesa, até aí, Eduardo, tem nada demais, tá? Eu percebi que é inglês mesmo, né? Seu burro. Claro que eu sei que é inglês. Bacana. Só que o mindset significa mentalidade. Se você for lá e procurar, né, falar no Google mesmo, traduzir, você vai ver que o mindset nada mais é que a mentalidade. Pô, a gente está falando de mentalidade, mas qual que é a importância disso aí dentro da gestão? O que significa isso? Quando a gente fala mentalidade, na verdade, a gente está falando sobre o seu ponto de vista ou a sua visão como barbeiro barra empreendedor. Por isso que eu coloco, por exemplo, barbeiro barra empreendedor. Porque barbeiro é uma coisa e empreendedor é outro. Não necessariamente para você ser um empreendedor você precisa ser um barbeiro, tá? Mas, por exemplo, para você, se eu quero ser um empreendedor, preciso ser barbeiro? Não, tem vários tipos de empreendedores. Eduardo, para mim ser barbeiro, eu quero ser um empreendedor, eu quero ter uma barbearia. Então, você não pode ser somente o barbeiro, você tem que ser também um empreendedor. Então, o empreendedor é um complemento. E para você sair de barbeiro, sair da barbearia e falar assim, eu não quero ser somente barbeiro, eu quero ser um empreendedor. Você tem que construir o seu mindset. Como eu dei o conceito agorinha para você mesmo, né? O conceito mindset é a mentalidade. Então, você tem que construir uma mentalidade. Por isso que na aula de hoje eu coloquei ali barbeiro barra empreendedor, tá? Se você fala, Eduardo, eu sou um barbeiro, tenho uma barbearia, bacana, eu sei que você é barbeiro, você corta cabelo, isso, né? Mas você é empreendedor também? Tá? Aí você fala assim, aí você vai se fazer essa pergunta, né? Eu tô gerenciando realmente, eu gerencio a minha barbearia, eu sei o meu ponto de equilíbrio, né? Eduardo, eu nem sei o que é ponto de equilíbrio. Então já começa a acender uma luzinha de alerta. Você sabe se precificar o seu serviço? Está precificado corretamente o seu serviço? Eu não sei, Eduardo. Você sabe qual é o custo de você fazer um corte? Mas o custo exato. Quanto que custa para você fazer um corte? Aí você fala, não, Eduardo, eu não sei. Se você começar a chutar, eu acho que é tanto. Se você começa a chutar, é porque você não é um empreendedor. Empreendedor, tá? Se você está fazendo a gestão da sua barbearia, você não chuta, você sabe esse valor exato. Em realizar esse corte aqui, eu tenho um custo, custo total, vou colocar aqui, vou dar um exemplo para você. Vamos supor que seu corte custa R$20. Então, eu tenho um custo total de R$ 9,50, de R$10, de R$11. Tá? Você sabe exatamente quanto custa. Isso é gerenciar. Isso é a mentalidade que você tem quando você é não somente o barbeiro, mas também o dono. Tá? Então existe esse mindset que seria a mentalidade de você sair da mentalidade de barbeiro para a mentalidade de dono. Tá? Eduardo, dá um exemplo disso aí. Como a gente pode ver isso aí no nosso dia a dia, né? Bem claro. Bom, se você é barbeiro e tem barbearia, muito provavelmente você já trabalhou em outra empresa, ok? Correto? Já trabalhou em outra empresa. Então, por exemplo, alguns hábitos seus com certeza mudaram. Tem que mudar. Por quê? Quando você às vezes trabalha na empresa, poxa, deu 5 horas, você fala, rapaz, já até começa a se arrumar para ir embora, tudo, olha, né? Às vezes o cara vai sair 5h30 ou 6 horas, 5 horas já está olhando no relógio, está se arrumando, ok? Quando você é o dono do negócio, isso é diferente. Às vezes, por exemplo, se você fecha 6 horas, sei lá, e chega um cliente 10 para 6, você não vai tocar o cliente. Você não vai mandar embora. Você tem que ter outra postura, né? É um cliente, você depende daquilo. Então você acaba tendo que mudar também a sua forma de agir, porque precisa de uma nova mentalidade. Essa mentalidade de empreendedor, de mentalidade que quanto mais você trabalha, mais você vai ganhar, ok? Então muda-se até mesmo o hábito. Aí você fala, poxa, velho, se você parar para analisar, já aconteceu isso comigo, realmente, né? Tem barbeiro que fala assim, pô, fico bravo quando falta 10 minutos para fechar, 5 minutos chega o cliente. Mas você não pode ficar bravo, você agora é o empreendedor, você é o dono do negócio, você sabe que o seu negócio precisa do cliente, né? Diferentemente quando você era
vamos ser CLT, carteira assinada, que daí sim você fala, poxa, chegou o cliente e fala, não, pai, já estamos fechando, vai embora, né? Mas isso é a mentalidade, que é diferente. Só que a mentalidade, quando a gente fala no mindset, não se resume somente a isso. Não é só mudar esse hábito de querer atender mais. Não é somente isso. Para você virar um barbeiro / empreendedor, até o que eu chamo, né? Eu costumo falar que é o seguinte, quando o cara fala assim, eu sou dono de barbearia. Não, você é empreendedor do ramo da beleza masculina. Tá? Você não é somente um dono de barbearia. Você é um empreendedor do ramo da beleza masculina. É isso. Você tem que se ver como empreendedor. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês bem clássico. Se você entrar, acho que lá na página do seu Elias mesmo, barbeiro empreendedor. Okay? Ele é empreendedor. Quando você fala com ele, ele fala assim, ele tem habilidade como barbeiro, mas ele é empreendedor. Okay? Então, quando eu falo que você não é mais só dono de barbearia, você é um empreendedor do ramo da beleza masculina. Ser barbeiro é a habilidade que você tem, é que você exerce, né? É uma habilidade que você exerce dentro da sua empresa, mas não quer dizer que você é somente isso, você não pode ser somente isso, como eu já falei já. Então, quando você se dá conta disso, é você ter essa mentalidade, é você ter essa noção e essa visão, falar, poxa, eu sou barbeiro. Para ser barbeiro, o que eu fiz para ser barbeiro? Para ser barbeiro, eu fui lá, aprendi a cortar, aprendi a fazer barba, né? Técnicas de tesoura, técnicas de fade, né? Aprendi a fazer, fui à luta, fui fazer curso. E para ser empreendedor, o que eu preciso? Bom, aí vem o grande erro da maioria, né? Comete. Ele acha que para ser empreendedor não precisa nada, é só abrir a empresa que vai cair uma aura, vai descer um espírito ali e o cara vai virar empreendedor, ok? Falar, eu aprendi, do nada. Pessoal, isso não é isso que acontece, tá? E quando você pega, eu adoro quando alguns alunos meus falam assim, professor, mas o Rick Shecker lá, né? O cara da água, lembra? O cara da água ficou, né? Graças a Deus subiu e tudo. Pô, o cara não tem estudo, não tem nada. Como que o cara conseguiu sair desse ponto A e chegar lá naquele lado lá? Como que ele conseguiu isso, Eduardo? Sendo que o cara não estudou, não fez nada. Aí que você se engana. Aí você se engana muito. Se você pegar a história dele, você vai ver o mindset que ele teve. Certo? Tá? Ele estudou pra caramba, velho. Ele não frequentou uma faculdade, ele pode não ter ido para um banco de escola, mas desde novo, desde pequeno, certo? Ele na batalha ali no dia dele, ele foi naquela que a gente fala tentativa e erro, batendo na cabeça e ele falou assim, poxa, ele teve a cabeça, né? A mentalidade ali, né? Que a gente volta a frisar, o mindset de falar assim, isso aqui pode mudar a minha vida, só que eu tenho que colar com gente que tem conhecimento. Então ele foi procurar saber sobre vendas, ele foi procurar saber sobre gestão. Quer dizer, ele estudou pra caramba. Ele só não entrou numa faculdade, ele só não entrou numa escola, porque isso às vezes, infelizmente, né, no Brasil não é todo mundo que tem acesso. E às vezes, muitas vezes, hoje você está trabalhando na correria e tudo, e você não vai ter como você voltar e fazer a faculdade. Eu queria ter prestado mais atenção em tal aula lá na escola, no ensino médio, queria ter aprendido sobre matemática, queria ter aprendido. Você não pode voltar no tempo e ir lá para a escola, ok? Mas você pode adquirir esse conhecimento. Isso você pode. Você pode mudar a sua. Essa é a mentalidade. Tá? Eu falo, essa é o mindset do empreendedor. O Rick Shecker mesmo, ele teve essa virada de chave. Quem acompanha ele, conversa com ele, pode ver, não veio do nada. Não é que o cara nasceu empreendedor e do nada ele, comecei a trabalhar, tudo deu certo, foi assim que aconteceu, foi na sorte. Não foi nada na sorte. Tá? Não existe sorte. O cara procurou o caminho, ele mudou a mentalidade dele. No decorrer do tempo, ele foi aprendendo com os erros que a gente aprende. Tá, pessoal? Errar faz parte da vida de qualquer empreendedor. Se você não consegue lidar com as frustrações, você não vai ser empreendedor. Tá? Esquece. Você entrar no ramo do empreendedorismo é saber lidar com frustrações, é você levar porrada, mas saber levantar e correr atrás, ok? Porque não é você ficar se lamentando ou se vitimizando, tá? Porque eu não tive chance, porque eu não tive estudo, porque a economia está assim, porque a economia está assado, porque tem muita barbearia. Se você começar com essa mentalidade,
tá? Esse mindset negativo, muito provavelmente vai continuar do jeito que está, ou até piorar. Okay? Então, quando a gente fala em mindset, a gente fala assim, ó, você mudar a mentalidade, é você buscar aprimorar as ferramentas que você precisa, né? Você tem uma nova visão para sua, né, os novos objetivos para a sua vida ou para a sua empresa. Então, eu gosto muito do exemplo do Rick Chester, que ele mostra justamente isso. Ele, quando você vai analisar mesmo a fundo a vida do cara, você vai ver que o cara fala, o cara não estudou não, ele estudou pra caramba. Ele mudou a mentalidade dele e ele foi correr atrás, mesmo tendo passado vários tempos, né, que ele, poxa, num lugar difícil, um ambiente difícil. Okay? Mas mesmo assim ele teve que mudar a mentalidade dele para sair daquele ambiente dele. Até ontem mesmo tá uma live ali do Thiago Micro, muito bom, ótimo, tá? E ele dá um exemplo, não sei se vocês já chegaram a ver, até acho que depois virou um Reels, né? Que ele fala a questão do ambiente, né? Ele pegou um isopor e falou assim, ó, quando você está num ambiente bom, ele colocou o isopor na água, falou, você vai e o ambiente, mesmo você estando para baixo, o ambiente joga para cima, estando para baixo, o ambiente joga para cima. E quando você está num ambiente ruim, aí tinha outro pote ali com um líquido que quando mais ele colocava o isopor, mais o isopor afundava. Então, por mais que ele fazia força, o isopor afundava. Então, e o que ele quis dizer? Que um ambiente ruim vai acabar te prejudicando o seu mindset, a sua mentalidade. Por mais que você seja uma pessoa positiva, se você estiver num ambiente ruim, isso vai te prejudicar, ok? Agora, por exemplo, existe uma diferença, você não pode ver, às vezes, isso que ele falou, né? Colocar e falar assim, Eduardo, então o ambiente que faz a pessoa é o ambiente que vai moldar, né, a pessoa? Não, o ambiente não vai moldar, nem te deixar, por exemplo, definir o seu destino. Porque eu nasci, Eduardo, num bairro pobre, eu vou morrer pobre. Não vai, ok? Não vai. Só que você tem que ter o quê? O mindset, tem que ter uma mentalidade para você sair. A diferença de quem está num ambiente bom do quem está num ambiente ruim é que quem está no ruim, bicho, você vai ter que sacudir muito mais a poeira, certo? Você vai ter que levantar, vai ser mais difícil? Claro que vai ser mais difícil. É impossível? Não é impossível. Rick Chester, né? Olha lá o exemplo da água, né? O cara fala, ele não ficou rico só vendendo água, mas, por exemplo, tudo começou ali, a mentalidade dele. Foi difícil ele sair? Claro que foi difícil. Se você vai conversar com ele, ele fala, eu ralei pra caramba. Só que ele consegue sair. Por quê? Porque ele mudou a mentalidade dele. Então, se você tiver uma mente forte, meu amigo, o céu é o limite, né? Outro exemplo que a gente pode dar é o próprio seu Elias, que vocês conhecem, ok? O seu Elias também, a mentalidade dele mudou, tá? O mindset dele mudou, tá? Por quê? Porque ele saiu de um ambiente que, ele não tinha nada, velho. O cara saiu do ambiente vou falar assim, como muitos barbeiros hoje, né? Tem uma portinha ali, o cara saiu daquela portinha e, o cara milionário, graças a Deus, Deus abençoe ele, aqui abençoe grandemente que ele tenha muito mais, mas poxa, foi a mentalidade do cara. Então o ambiente, se você identifica que você está num ambiente ruim, aí você tem que ter um mindset forte para você sair daquele ambiente, porque daí, meu amigo, com uma mentalidade forte, você saindo desse lugar, quando você chegar num ambiente propício, aí você vai voar, ok? Então, o mindset, ele é muito importante para qualquer barbeiro. Por quê? Para você criar uma mentalidade de empreendedor, tá? Quando eu falo o seguinte, quando você vê, imagine você cortando o cabelo. O que você vê ali naquele corte? Tá? A maioria dos barbeiros vai falar assim, Eduardo, eu vejo se tá ok para o cliente, se o formato do rosto vai favorecer, eu estou vendo, né, esse corte, se o degradê não ficou marcado, se a tesoura ficou certinho, se tem que fazer, né, se o pezinho do cabelo ficou ok, se o cliente está confortável. É isso que eu vejo, Eduardo. Você está vendo isso somente como barbeiro. E como empreendedor, o que você vê? Porque você tem que ter essas duas visões, ok? Se você quer ter um mindset de barbeiro / empreendedor, né? Você quer ser um empreendedor da beleza masculina, o que você tem que fazer? Né? Quando você vê um cliente ali sentado na sua frente, você vai analisar primeiro como barbeiro.
Aí você tem que analisar como barbeiro se o corte ficou ok, se o cliente está satisfeito, né, se ele foi bem servido e tudo, a experiência ele gostou. E como empreendedor, o que você vai analisar? Você sabe me dizer o que precisa analisar como empreendedor? Como empreendedor, você vai analisar o seguinte: qual foi o tempo que eu demorei para fazer isso daqui, qual foi o custo, né, que eu tive e como é que está a minha agenda, né, para a próxima. Então você vê, já começa a ver aquilo lá como número. Okay? Você sabe, ó, qual foi o custo que eu tive, qual foi o tempo que eu levei, minha produtividade. Se você vai saber se aquilo ali deu lucro, não deu lucro, se eu tive lucro nesse corte, não tive lucro, ok? Tá? Geralmente num corte tem que ter lucro, assim como qualquer outro serviço. Mas para fazer isso você tem que precificar corretamente. Então, por exemplo, quando eu falo mindset, é você ter essa mentalidade, para você ter essa visão, tanto como barbeiro, mas também como empreendedor. Não olhar tudo somente como barbeiro, ok? Mas sim também como empreendedor. Por isso que é importante quando a gente fala de mindset, tá? Falou de mindset, você está falando o quê? Sobre mentalidade. Poxa, Eduardo, então eu tenho que ter uma visão como empreendedor também? Sim, você tem que ter, porque você agora é empreendedor. Se você tem uma barbearia, você tem um CNPJ, você já não é mais somente o barbeiro. Você não trabalha para outro barbeiro, você não trabalha em outra barbearia. Apesar de você estar trabalhando na sua barbearia como barbeiro, você também é um empreendedor. Tá? Então essa é a grande diferença. E você precisa, o que a gente chama, né, desse mindset, você ter essa mentalidade, para você ter essa visão também. E daí você vai fazer o quê? Pô, Eduardo, se eu estiver num ambiente que não está bacana, esse ambiente está bacana, por exemplo, nada contra, tá, pessoal? Nada contra. Mas se você tem uma barbearia ali, que você vai lá, tá cortando cabelo, a galera tá e no tempo vago, tá? Não tem seu tempo vago ali. Você chega, aí tá seus amigos, aí você vai ali, né, fuma um narguile, escuta um sonzinho, né, toma um tererê, não sei o que, joga a conversa fora, tá atendendo cliente, eu tô com meus amigos na barbearia. Aí chega um cliente, aí você vai atender, depois você volta, fica nessa... Esse ambiente, tá? Me desculpe, mas eu vou te falar a verdade. Esse ambiente, você acha que é um ambiente de empreendedor? Me responda. Você acha que esse ambiente é um ambiente de empreendedor? Vou dar outro exemplo aqui. Imagine, você imagina, né? Você imagina o seu Elias fazendo isso? Você imagina o seu Elias? Ele estava lá, ó, né? Ele tinha a barbearia dele, ele cortava, aí quando tinha um tempo vago ele estava lá, sei lá, tomando tererê, tomando chimarrão, sei lá, ou fumando um narguile, né? Ou jogando videogame. Você acha que ele estava fazendo isso no tempo vago dele? Sinceramente, você acha que ele mudou? Ele saiu da onde ele saiu com essa postura, com essa mentalidade? Com certeza não. Com certeza não. Tá? Então, não é esse tipo de ambiente que vai te favorecer como empreendedor. Ok? Não é esse tipo de ambiente que vai te favorecer como empreendedor. Muito provavelmente, mas Eduardo, eu vou desfazer dos meus amigos. Não é desfazer dos seus amigos, ok? É você saber que você precisa estar em um ambiente que te propicie, né, você a ter essa mentalidade de empreendedor. Então, volta a falar. Imagina, se você fica no seu tempo vago ali, jogando videogame, ou conversando com seus amigos, fumando pendrive, fumando pendrive, desculpa aí, mas fumando narguile, que o pessoal gosta aí, né? Fumando narguile, ou jogando videogame, ou tomando um tererê, e só jogando conversa fora. Ok? Isso aí não é um ambiente de empreendedor. Isso não vai te ajudar a se desenvolver como empreendedor. Ô Eduardo, o que um empreendedor precisa? Por exemplo, você precisa, primeiramente, né, para ter esse mindset de empreendedor, mudar o seu ambiente. Não estou falando que você vai desfazer dos seus amigos. Só que, você não vai chegar e falar assim, galera, de hoje em diante, na minha barbearia aqui, a gente não vai ficar no tempo vago jogar videogame. Eu vou ler um livro, tá? Eu vou assistir um podcast sobre finanças, sobre gestão. Eu vou fazer um curso sobre gestão nesse tempo vago. Quer dizer, você está procurando sair daquele ambiente. E naturalmente, algumas pessoas você vai ter que deixar pelo caminho.
ok? Porque tem aquele cara que só... O que ele faz? Ele faz o dia todo. Ele só vai lá para fumar narguilé com você, jogar a conversa fora. Só que, ele não tá com o propósito de ser um empreendedor. Às vezes ele trabalha, tá no tempo vago dele ali para ele. Tá? Só que ele tá te levando junto, bicho. Ele tá te levando junto. Ok? Então, por exemplo, muito provavelmente você vai ter que... não estou falando que você vai desfazer a amizade, só que você não vai ter aquele vínculo. Tá? Ok? Tá? Você não vai ter aquele vínculo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que procurar outro ambiente, procurar outras pessoas que você se inspiram. Tá? Mesmo falar, Eduardo, aqui, por exemplo, eu me inspiro no seu Elias, eu me inspiro no Thiago Nigro, eu me inspiro em vários outros caras aí, né, que eu vejo assim, que são empreendedores, que gostam, falam coisas produtivas, coisas bacanas aí, que agregam no dia a dia. Vai ouvir esses caras, bicho. Em vez de você ficar conversando com aqueles seus amigos, você ficar fumando narguilé, ou tomando chimarrão, ou tomando tererê, sei lá, ou jogando videogame ali, para e vai ouvir esses caras, bicho. Tá? Vai ouvir, vou trocar essa conversa. Você não vai, porque não é aquilo ali que vai ajudar você a formar um mindset de barbeiro empreendedor. Okay? Não é aquilo ali que vai transformar você, na verdade, em um empreendedor do ramo da beleza masculina. Então, o que você tem que fazer? Você tem que sair desse ambiente. Se você quer ter um mindset, né, de empreendedor do ramo da beleza masculina, né, por isso eu falo, ser barbeiro / empreendedor, você tem que sair desse ambiente. Tá? Você vai ter que procurar outras informações que te ajudam a formar essa mentalidade. É como eu falei, o seu Elias, imagina o seu Elias não ficou, tá? Ele não virou o que ele virou, né, jogando videogame quando não tinha cliente atendendo. Muito pelo contrário, muito provavelmente pode pegar a história dele, o que ele estava fazendo? Estava ralando, ok? Estava buscando os seus objetivos. Então ele estava moldando a mentalidade dele. Fala, não, velho, então eu tenho que aprender sobre isso. Tem que fazer curso de gestão, tem que aprender sobre marketing, sobre venda. E ele estava correndo atrás. É isso que muda, né? Então, estava correndo atrás de cliente, em vez de ficar ali só jogando conversa fora. Então, infelizmente, no decorrer do seu caminho, algumas amizades você não vai ter tanta proximidade. Por quê? Porque você está tentando sair para outro lugar diferente. E aí é natural, tá, pessoal? É natural a gente deixar algumas coisas pelo caminho. Não estou falando que você vai desfazer de ninguém, tá, pessoal? Nunca você vai desfazer de ninguém. Só que automaticamente, a partir do momento que você começa a se transformar, você vai falar, rapaz, mas você tá chato, hein? Porra, velho, você tá mudado. Porra, então você vê que você tá no caminho certo. Você tá no caminho certo por quê? Porque você já tá diferente daquele grupo ali. Porque você está buscando outras coisas, ok? E agora, para fechar, eu falei também que tinha dividido em 3 aulas, a gente falou sobre o significado do mindset, sobre a importância do mindset dentro da sua barbearia para você, como você barbeiro. Agora vou fechar para falar assim, alguns caminhos que te ajudam a construir o mindset. Então, quais seriam alguns caminhos para você que quer ser, quer ser um barbeiro, né? Quer ser um barbeiro / empreendedor, não quer ser somente um barbeiro. Algumas dicas vou dar aqui para você construir o seu mindset. Okay? Principalmente, primeira coisa que muito provavelmente você já faz, você segue alguém que você se inspira, tá? E daí, por exemplo, a maioria dos barbeiros seguem o seu Elias, só que muitos seguem por uma questão, às vezes tem uma visão, né? Não teve um mindset ali, por uma visão equivocada, né? Seguem ele pelo corte, pela habilidade, pela técnica dele, mas você tem que pegar principalmente os pontos que ele fala de empreendedorismo, né? Então você vê, ele não está falando só de técnica, ele não está postando só sobre técnica, ok? Ele está correndo atrás de outras coisas. Então aí você tem que pegar essa visão, tá? Então, por exemplo, o seu Elias é um dos exemplos, mas existe vários outros empreendedores. Você não precisa seguir somente o seu Elias. Seu Elias você conhece, mas você pode pegar outros empreendedores. Você segue e fala assim, esse cara é bacana, esse cara é foda, certo? Vou me inspirar nele. Então, a primeira dica é você fazer isso. Outra coisa é você ouvir hoje mesmo, podcast está muito em alta, eu adoro escutar alguns podcasts, tá? Então, por exemplo, do Thiago Nigro mesmo, adoro escutar o podcast dele. Tem vários podcasts que é sobre gestão, que você pode estar escutando, você pode estar aprendendo, tá? Isso é bacana. Outra forma também de você mudar seu mindset,
tá? Como empreendedor, é você ler. Isso é imprevisível, é indiscutível, tá? Imprevisível é indiscutível. É imprevisível o resultado que você tem, porque pode ser tão grande, você pode até se espantar. É você ler, é você buscar a leitura, o hábito da leitura. Tá? É fácil, Eduardo? Claro que não é. Você imagina, poxa, se você ainda não tem o hábito de ler, vai ser mais difícil. Mas, começa aos poucos. Fala assim, ó, Eduardo, vou pegar um livro bacana aqui de empreendedor, né? De empreendedor mesmo e vou ler. Coloca isso aí como meta. Eu vou ler 5 páginas por dia, leia 5 páginas por dia. Mas procure ler. Tá? Melhor é a constância, ok? Do que a potência. Não adianta você pegar um dia, ler 20 páginas e deixar o livro pro lado. Não adianta, isso aí não adianta. Melhor, ler 3, 4 páginas todo dia. Eduardo, levei 2 meses para ler. Beleza, você leu o livro em 2 meses, tá ótimo, não tem problema nenhum, tá? A constância é muito melhor, vai te dar muito mais resultado. Então, outra dica essencial é você ler, é aproveitar, pegar vários livros, que existe muitos livros bons, principalmente para você que é barbeiro e quer, né, a parte de empreendedor, tem ótimos livros. Bacana? Essa é uma forma. E outra forma é você procurar também a que a gente chama de network, né? Que seria o quê? Você ter amizades com barbeiros que pensam, tem essa mentalidade, ó, o cara quer crescer, o cara quer falar sobre gestão, o cara quer discutir sobre gestão, o cara fez um curso sobre gestão, ó, me indicou, tá? E isso é bacana. Então tenha pessoas que querem isso também, ok? E não precisa ser da sua cidade. Hoje em dia, por exemplo, na Semana Barbearia Lucrativa, a gente tem lá uma comunidade só de barbeiros do Brasil inteiro, velho. Aí é bacana você trocar informações com um cara que fala assim, pô, velho, o cara também tá nessa mesma vibe aí, o cara quer crescer, ele não quer quer expandir. Ó que legal, você troca uma vibe com um cara que é lá do Fortaleza, ou você fala com alguém de São Paulo, de Porto Alegre, de Pernambuco, poxa, tá? E o legal é que é o seguinte, ele não é seu concorrente, velho. Muito pelo contrário, ele está te ajudando a falar assim, pô, velho, aqui a gente fez isso e troca ideia, isso é muito bom, tá? E lá na Semana Barbearia Lucrativa a gente tem isso, você vai poder ter, saber como ter acesso a essa comunidade nossa. E vou chegando, finalizando aqui mais uma aula de hoje, tá? Sobre o Mindset Barbeiro / empreendedor. Espero que vocês tenham gostado. Essa semana a gente encerra. Esse é a quinta aula. Semana que vem tem mais 5 aulas só sobre temas sobre gestão para barbeiro. E do dia 16 ao 19 acontece a Semana Barbearia Lucrativa. Se você não se inscreveu, corre lá, se inscreva, ok? O link está aqui na bio do meu Instagram. Você pode ir lá se inscrever. É totalmente 100% online, 100% gratuito. Bacana? Não perca essa chance. Um forte abraço e fica com Deus.